Gravando. Então tá, olá pessoal, meu nome é Lucas, eu sou estudante de psicologia, estou no 5º ano na Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre. Estou aqui com alguns amigos aí do movimento Behavior e hoje a gente vai discutir sobre um dos capítulos do livro Process Based CBT, né, que seria a TCC baseada em processos, em que ele trata especificamente e tenta esboçar, né, uma união entre duas perspectivas distintas do que é cognição, né, na psicologia. Eu tô tomando um tererê que não se assustem, tem algumas frases aqui, por exemplo, sentadão, tá? Então não se assustem, isso aqui é um copo que eu ganhei numa festa. Também, se vocês ouvirem alguns barulhos de panela, é porque o pessoal tá fazendo um protesto aqui, né, atualmente, aqui no meu condomínio, mas... Agora eu vi meu primeiro panelaço aqui. Panelaço fora Bolsonaro. Yay! Yay! Exatamente, aqui. Agora parou um pouco, mas acho que pode voltar a qualquer momento. Não é uma época boa, né? Só um parênteses. Não é uma época boa para fazer, mas ok. Quem for o telespectador do futuro aí, saiba que não é uma época boa. Estamos em meio ao caos nesse momento. Exatamente. Tossir na minha mão agora, isso não se faz. Tem que tossir nessa parte aqui do cotovelo. É a determinação. Mas enfim, vamos lá. Então tá, o nome desse capítulo é o que é cognição, uma perspectiva funcional cognitiva. Ele é desses 3 autores e ele está nesse livro que eu mencionei. Então a primeira coisa que ele vai trazer no artigo, eles vão trazer no artigo, é a primeira definição, ou pelo menos a mais importante inicialmente na psicologia cognitiva, do que é cognição, né? Eles definem pela primeira vez, esse autor, o Neisser, que ele define que cognição refere-se a todos os processos pelos quais o input sensorial é transformado, reduzido, elaborado, armazenado, recuperado e usado. E aí, nesse sentido, a tarefa do psicólogo cognitivo seria descobrir quais são os procedimentos ou quais são as rotinas pelas quais a mente ou a cognição processa a informação, né? Não falei de informação ainda, mas a informação é um conceito importante também. O input sensorial, né? Que nem ele diz ali. Eles também vão dizer que, apesar dessa definição não ser predominante, não ser, por exemplo, a única nos dias de hoje, existem várias correntes dentro da psicologia cognitiva sobre o que é cognição. Ela foi a mais influente na época e ela estabeleceu a concepção da mente como informacional. O que é informação, então? Na definição do Neisser, a informação ela não é energia e ela não é matéria. Ela é informação, ela não tem uma definição melhor do que essa. Aí ele usa o exemplo dos anéis das árvores, né, para tentar explicar um pouco o que é o que significa informação, né? Então ele vai dizer que, por exemplo, os anéis das árvores eles trazem vários tipos de informações sobre, por exemplo, eras geológicas ou sobre mudanças climáticas do passado, porque elas foram veículos foram veículos de informações que, enfim, registraram, né, essas mudanças climáticas ou as eras geológicas, e que a gente pode acessar essas informações olhando para os anéis de uma árvore, né? E a árvore ela só pode revelar essa informação, na verdade, e a árvore como um veículo dessa informação só pode revelar essa informação a entidades que sejam capazes de ler essa informação, né? Então cientistas, enfim, pessoas que através dessa fonte de informação e de outras consigam interpretar, né? Aí uma coisa importante também é que o mesmo pedaço de informação ele pode ser transmitido por vários veículos diferentes, né? Então, computadores, cérebros, árvores, né? Eles podem armazenar, eles podem ser veículos de informações.
assim, a psicologia cognitiva nunca será reduzida, nunca poderá ser reduzida ao estudo do veículo, né? Então, a gente vê que algumas pessoas tentam, por exemplo, colocar a psicologia dentro, dizer assim, a psicologia, por que não estuda o cérebro, então, né? Por que não estuda os neurotransmissores? E aí esse argumento é de que, como a informação ela não é física, tu não pode reduzir o estudo da psicologia ou desses processos a meramente os veículos, né? Que carregam esses processos. O segundo ponto do argumento do Neisser, esse autor que falou isso lá em 1967, é que a cognição é um processo dinâmico. E por dinâmico, ele quer dizer que é uma cadeia de passos de processamento de informação. E quem é behaviorista vai se identificar ou já vai ter visto isso em algum lugar, mas os behavioristas geralmente dizem que os cognitivistas eles são mecanicistas, porque eles usam dessa metáfora dos autômatos, né? Tipo, uma coisa causando a outra de maneira contígua, né? Então esse é o digamos assim, é a metáfora raiz do cognitivismo, né? O mecanicismo. As coisas elas vão se influenciando de maneira contígua e de maneira processual, assim, né? De maneira de passos. Então é o que ele chama aqui de causalidade contígua. E aí, para falar um pouco sobre isso, eles usam desse exemplo de uma pessoa, de um rato, na verdade, né? Eles usam da pessoa e do rato. Né? Então, eles vão falar o seguinte, por exemplo, como é que o psicólogo cognitivo vai explicar a mudança que ocorre no T2, no tempo 2, a partir de algo que aconteceu no T1, né? Por exemplo, o rato, ele tem uma experiência dentro de um labirinto lá, e depois de tantas vezes que ele passa por aquele labirinto, ele vai ficar mais ágil em andar por aquele labirinto. Ele vai, enfim, vai ser mais ágil, vai fazer aquilo em menos tempo. E aí, dentro dessa perspectiva de causalidade contígua, não tem como o T1, né, o treino do rato dentro daquele labirinto, ser a causa do T2, que é o rato estar mais ágil por fazer aquele labirinto, porque aquilo já passou, né? Aquilo está no passado, então não tem como influenciar algo que acontece no presente, né? Para isso, então, eles vão lançar a mão da explicação de que por algum motivo, por algum processo mental, cognitivo, o T1 ficou armazenado na memória ou em algum outro mecanismo, que ele vai ser armazenado, e vai ser no futuro, ou no T2, vai ser como é que se chama? Restored. Ele vai ser codificado, armazenado e decodificado. Ele vai ser recuperado, né? Vai ser recuperado. E é isso que vai fazer o rato, no T2, conseguir ser mais ágil no labirinto, né? Essa seria a explicação. E seria até algum tipo de evidência de que a mente tem esses processos, né? Então, por exemplo, que nem eu escrevi ali embaixo. Logo, as experiências do T1 devem ter produzido algum tipo de representação mental do T1 mantidas na memória até o T2, o que explica a mudança, né? Nesse T2. Essa seria a explicação baseada na causalidade contígua. E o terceiro fundamento, então, desse argumento do Neisser é que a cognição ela não funciona apenas no nível consciente, né? Então, enfim, a cognição ela trabalha também sem que o indivíduo perceba que isso está acontecendo. Então, apesar de divergirem em diversos aspectos, a maioria, como lá eu citei agora há pouco, né, essas concepções e esses pressupostos de cognição eles não são unânimes, né, na ciência cognitiva, que nem os autores dizem. Mas eles dizem que é unânime essa perspectiva, esse preceito de que a maioria, de que os humanos e os outros animais processam informações e que o objetivo da ciência cognitiva é descobrir como
os humanos processam informações. Isso seria algo que é unânime ainda nos dias de hoje, apesar deles discordarem em alguns outros critérios. E a terapia cognitiva, apesar de não se basear formalmente na ciência cognitiva, né, nessa mais de laboratório, ela também desenvolveu conceitos que fazem sentido à luz do processamento de informações, né, nesse protagonismo do processamento de informações que eu descrevi agora há pouco para explicar a mudança de comportamento. Então, eles vão lançar mão de conceitos como esquemas, crenças centrais, cognições racionais. Eu acho que vai aparecer mais no caso depois, né? Mas acho que o que aparece, eu acho que eles falam também, né, da não necessidade da gente divergir em termos práticos com isso, porque, enfim, as autorregras, a definição de crenças de acordo com o comportamento verbal, elas controlam o comportamento, mas não é uma causalidade mediacionista, que nem a ciência cognitiva. Eu não trouxe o caso de maneira assim escrita, né, mas eu me lembro bem. Enfim, se tu quiser, pode interromper, né, quando eu estiver nessa parte. Na verdade, a apresentação ela é bem curta. Eu fiz 9 slides, eu acho que eu já estou no 4 ou 5. Mas eu não quis me repetir também, que, enfim, ele vai passar boa parte do artigo falando sobre a RFT, né? Mas, enfim. Então, eu vou aproveitar e interromper. Vai. Apelar para o pessoal interromper também. Não, eu achei interessante que, eu não sei, acho que uns 2 slides atrás, tu estava falando do... Voltou panelaça que eu tô perdendo foco, mas do mecanismo, né, da metáfora raiz. Uhum. Até se o pessoal que estiver assistindo e o pessoal que veio aí hoje, né, João e a Bárbara, quiserem saber mais, tem aquele artigo, aquele capítulo que tu apresentou do contextualismo funcional, né, que explica o que é o metáfora raiz, quais são os pressupostos, né. E é importante olhar com essa lente, assim, de que, tipo, tem um mecanismo, é importante o mecanismo, mas também é importante, sei lá, organicismo, é também importante contextualismo. Uhum. E, enfim, e aí fica a dica, se ficou meio no ar essa ideia de metáfora raiz e muita coisa sobre isso. Também isso aparece no... Não sei se a gente chegou a ler esse capítulo, mas no capítulo... Acho que é sobre até mecanismo do Baum, no compreender o behaviorismo. Eu não sei se ele usa essa mesma metáfora das engrenagens, né? Mas... Ele fala sobre da onde que veio, né? Isso é muito antigo, né? É tipo essa ideia do mecanicismo e tal. E ele fala sobre lá quando eles começaram a fazer aqueles jardins com aqueles sistemas de... Acho que o Lucas travou. O Lucas deu uma travada. Engolido pelo panelaço. Eu achava que tinha parado geral, tudo aqui, mas... Não, foi só o Lucas agora. Só... Voltou? Voltou, Lucas? Eu caí? Você deu uma travada. Onde é que eu tava? Dos autômatos do livro do Baum. Isso, ele fala sobre isso. Mas eu acho que a gente não leu esse capítulo, não. Pelo menos eu não participei. Eu acho que não. Mas fica a dica. Eu acho que a metáfora raiz é um negócio que eu falei, não me liguei que a gente passou tantas semanas falando só sobre coisas que a gente já tinha falado antes que eu estava até mal acostumado. Mas a metáfora raiz basicamente a gente usa coisas que a gente já conhece para tentar selecionar teorias, né? Ou para tentar categorizar as teorias. E a metáfora raiz seria tipo algo que tu conhece que tu usa como uma comparação, né? Ou como uma comparação para um tipo de um jeito de ver o mundo, né? Então
a metáfora raiz do mecanicismo, tu usa algo que tu conhece, que é o funcionamento das máquinas, né? Ou dos robôs, ou sei lá, de coisas que funcionam como engrenagens, para te falar sobre essa forma de ver a ciência ou de fazer ciência, que é das coisas da causalidade contínua, né? Das coisas da bola de bilhar, por exemplo, uma coisa causa a outra imediatamente anterior, né? E aí depois eu vou falar sobre como que a análise do comportamento e as contextuais, elas usam outro tipo de causalidade, né? Que ela não precisa ser contígua, não precisa ser anterior, não precisa ser antecedente, né? O conceito de contiguidade é um negócio bem controverso na análise do comportamento, né? Porque tem gente que é muito a favor da contiguidade. Eu acho que, me corrijam se eu estiver errado, né? Mas behavioristas brasileiros são muito a favor da contiguidade. Mas tem a análise de tríplice contingência, e eles botaram também fatores motivacionais, ajuda a entender que não é tanto isso. Uhum. Eu acho que não é uma linha linear, né? Que é, por exemplo, que é mais uma coisa mais dinâmica do que realmente, tipo, aconteceu isso e isso, né? Eu vi que o João abriu o microfone, não sei se tu quer comentar. Primeiro ponto, assim, eu concordo quanto ao foco da contiguidade aqui na análise do comportamento brasileira, né? E que boa parte dos textos que a gente vai vendo vão tendo um foco muito específico quanto a até mesmo intervenções ambientais ou até mesmo você tentar modificar antecedentes, né? E se for para pensar, quando você vai vendo na história do que o Reis até foi chamando de terceira onda, né? Então ele foi contando o desenvolvimento, principalmente clínico, das ciências comportamentais. Houve um ponto na qual isso ele não estava sendo tão satisfatório para outros tipos de demandas, né? Que aí já tinha a gente pode falar assim, repertório ou habilidade que não fazia tanto sentido somente essa intervenção ambiental, né? E não à toa a literatura behaviorista da época começou a também aceitar o que estava vindo das linhas cognitivas de tratamento, né? Então, é um pouco o que o Pierre falou, né? Não só tem as três partes, mas também todo um emaranhado que a gente pode ver tanto de respostas que vão sendo entrelaçadas, né? Quanto a também outros estímulos que vão desencadeando todo um comportamento, né? Então, a mais do que somente aquelas a tríplice contingência, né? Envolve outras variáveis que também estão em jogo, né? Então, é muito mais complexo se a gente for parar para pensar, né? Um pouco isso assim que eu tô pensando. Nesse artigo aqui, o que eles defendem é que a RFT e, enfim, a análise do comportamento moderna, ela não abandonou essa filosofia contextualista, né? Apesar dela começar a falar de outras coisas, ela não abandonou o paradigma, né? Tanto é que eles vão dizer que a RFT ela é baseada, né, enfim, esse paradigma selecionista, enfim, das consequências. Então, acho que se mantém a díade, assim, né, a cognitiva, a comportamental, mas talvez o que faltava para os analistas de comportamento das antigas era mais teorias, né, mais a partir do Seidman que isso tudo começou a se desenrolar. Assim, o Skinner não tinha lá em 57 enfim, todo o aparato para explicar, né, a complexidade, enfim, da linguagem e tudo mais. Uma coisa que eu achei bem interessante, porque eu não lembrava que esse capítulo era escrito pelo casal Barnes Holmes, né? Então, isso me lembra do que eu falei semana passada da palestra que ele deu na UFMG. Eu assisti toda ela. Me inspirei. Eu ainda não publiquei o vídeo da semana passada para botar o link ali.
Mas realmente, assim, o Dermot, ele trabalha num departamento de psicologia cognitiva, publica em revistas de psicologia cognitiva, né? A gente vai ver os artigos de RFT quase tudo em revista de psicologia cognitiva. E tá, faz sentido, porque a gente está falando de cognição. Mas se a gente for olhar pela ótica analítico-comportamental, a gente tem que dar muitos passos até chegar no responder relacional arbitrariamente aplicado, tá? Definido como comportamento operante. Para dar um passinho a mais e chegar no mentalismo é bem rapidinho, né? Com RFT. Eu faço isso por causa dessa moldura aqui. É essa a questão. Moldura causou meu comportamento. Tipo, não é isso. E aí tem em mente a filosofia importante nesse aspecto. Eu acho que é onde fica mais difícil quando formos ver principalmente teorias dentro das neurociências, né? Por exemplo, vendo esse slide quanto ao processamento de informação, eu fui lembrando de duas... Acho que assim, primeiro um artigo muito clássico dentro da neurociência, que é sobre o desencadeamento de ativações neuronais em gatos, né? Então, assim, eles mostravam determinados estímulos bem aleatórios para alguns gatos que estavam com eletroencefalograma, né? E aí eles conseguiram ver assim que determinado estímulo, determinado neurônio X ou Y ou Z, eles tinham uma ativação maior ou menor a depender do estímulo, né? Só que até assim a conclusão ela vai sendo muito inferencial quanto ao funcionamento neuronal, né? E depois vão falando também sobre processos mentais, né? E o mesmo você vai vendo, por exemplo, com teorias da memória, que acho que assim cai como uma luva no início do capítulo, quando vai falando sobre o input sensorial, né? Então, o quanto isso também vai sendo um armazenamento, né, da informação, e aí depois seja decodificação, ou então até mesmo o que vai fazer depois com aquela informação, né? E as teorias da memória, elas são, principalmente da linha cognitiva, elas vão falando muito isso, né? E aí você tem uma visão que vai inferindo o que acontece dentro da cabeça e não fala muito quanto ao contexto em que esse organismo ele está inserido, né? Então eu acho assim, falta a parte do contextualismo, né? E também até mesmo da seleção de determinada resposta que eles estão chamando de memória naquele momento, né? O que para mim assim, a RFT ela tenta trazer isso, né? A cognição ela é uma resposta, né? Mas ela está dentro também de um determinado contexto. Ela teve um processo de aprendizagem importante para ela estar existente neste exato momento. E no final a moldura é o contexto, né? As pistas contextuais que dizem, controlam a resposta. E tu trouxe essa questão da neurociência. Eu não sei se a gente está desviando muito, Lucas, do que é o chefe aqui no... Pode seguir, pode seguir. Mas é muito fácil de entrar nesse atalho, assim, de tipo, tal parte do cérebro controla tal tipo de comportamento, ou tipo, fazer uma potenciação de longo prazo faz com que memória aconteça. Mas a gente não sabe nem direito o que é memória. E aí fica naquele raciocínio circular de eu faço isso por causa da memória, e aí fazendo isso a memória fica mais forte e eu tendo a repetir isso. Tá? Mas como é que a gente muda isso? Como é que a gente controla e prevê o comportamento? O quanto isso é útil para a gente trabalhar. A gente pode ficar horas
discutindo o quão útil é a LTP, né, a potenciação de longo prazo, mas se a gente não entende o contexto e a própria resposta, a gente não chega em lugar nenhum. Pelo menos na clínica, né? Se tu estiver no laboratório, tudo vale, né? Pois então, isso que eu estou pensando quando eu estava fazendo a graduação, o meu TCC foi com animais e foi com um biólogo e a gente fazia um mapeamento, né, das questões sensoriais, enfim, e tinha no mesmo laboratório pessoas estudando a memória. Então tem uma coisa bem tênue, assim, mas que dá para encaixar não só no mentalismo, mas que dá para trazer para o behaviorismo, sim, só que, né, é muito tênue essa linha. Voltei. Tive que abrir o portão ali. Bárbara, o que era o teu projeto? Não sei se a gente vai mudar muito de assunto. Não, eu comentei porque o laboratório a gente era de neurociências, né? O meu era sobre agressividade e depressão, então a gente tinha. Era isso, né? Só que como era um doutorado, a gente acabou estudando mais coisas e tinha. Isso a gente não chegou a fazer por fim, mas era justamente mapear as questões sensoriais, as questões de aonde que a gente, quando, né, como que eu vou explicar? A gente fazia um mapeamento da onde que sentia cada coisa, né, dentro no cérebro. Só que eu não cheguei nessa parte. Mas o porquê que eu comentei, né? Porque era justamente isso, assim, a gente tinha pessoas que estudavam a questão da memória, tinha pessoas que estudavam outras questões e que a gente conseguia fugir da questão do mentalismo, né? Mas, claro, sempre tem algumas pessoas que vão mais para essa linha. Eu acho que a própria neurociências nos últimos anos, assim, nas últimas décadas, ela realmente bebeu muito do mentalismo, do cognitivismo, né, para explicar as associações entre os fenômenos por exemplo, os correlatos cerebrais, pelo menos, né, ou neuronais. Mas vocês veem que desde o início os cognitivistas já diziam que não era para confundir, né, o veículo com a informação, né? Isso é algo que ficou mais forte depois que eles já tinham feito a teoria dele, né? Então, tipo, esse negócio de querer procurar para cada comportamento um correlato neuronal, ou para cada síndrome um correlato neuronal. Isso. Eu acho que esse capítulo aí são dos behavioristas e cognitivistas para acabar com a neurociência. Pode ser. Eu senti uma leve cutucada, assim, quando eles falaram da parte do veículo ali, né? Mas o Reis fala, quando ele fala da parte do organicismo estando separada das outras partes, tá. Aí tá, faz sentido. É o mecanicismo, o organicismo e o contextualismo. Se a gente tiver os três, dá pra negociar, né? Mas não é um ou outro. Eu acho que é um pouco da conclusão desse capítulo também. E acho que faz sentido a crítica, porque, igual o Pierre falou, está muito forte essa linha também de tratamentos que estão querendo se pautar nas neurociências. Né? E aí estão vendo muito mais o veículo, mas, de novo, o contexto e até mesmo a interação entre os dois não está sendo avaliado tão bem. Né? Esquecem dentro das neurociências no geral. Né? Mesmo que, assim, tudo bem, você vai em laboratório observar variáveis mais específicas, você vai isolar outras. Né? Só que para a clínica isso não é viável. Né? Temos outras coisas na clínica que a gente também precisa estar observando, né? Tá dando uma prioridade. E aí o contexto ele vai ter uma força muito maior também. É o contexto e como que o organismo está interagindo.
essa discussão ela ia ficar mais interessante se a gente tivesse alguém, né, ou um psicobiólogo, né, porque a gente sempre conversa sobre coisas que a gente concorda, né? Tipo, a gente tá mas por isso que eu até queria que hoje tivesse vindo alguém que se identificasse, né, com Da TCC em específico, né? com a cognitiva, assim, porque, tipo, boa parte da graduação, me fechei muito, assim, não conversei seriamente, assim, com ninguém que discordasse, assim, sei lá. E vai ver, a gente tá falando um negócio que os caras nem acreditam mais, sei lá. Mas, e na próxima a gente pode trazer o Alcir, né? Ele pode falar com a gente sobre neurociência, sobre psicobiologia, né? Como que... O encontro tem que ter umas 4 horas, assim. Saudades. Se a gente estiver ainda em quarentena, acho que dá tempo, hein? Dá tempo. Ele deve estar entediado. Quarentena rola, né? Agora a quarentena é capaz de rolar. Pra não poder... Aí funciona. Mas mas qualquer coisa a gente conversa com o meu antigo orientador, que ele é biólogo, ele fez o doutorado dele em psicologia. Ó. Isso é legal. Quem? É o Mailton. Sim, Mailton. Sim, ele foi meu orientador. Olha só. Sim, eu acho que, assim, além de ter alguém da TCC nesse encontro de hoje, teria que ter alguém da neurociência. Eu senti que a neurociência foi meio que chinelhada nesse capítulo e ninguém estava lá para defender. Eu acho que esse livro meio que tá fazendo esse papel, assim. Mas também, né? A neurociência é grande o suficiente para nem sentir essa cutucada aí. Uma coisa que a gente estava discutindo no último grupo de estudos que a gente fez, no último journal, que não foi para o ar ainda, ou foi já, nem sei mais. Mas, enfim. E aí, quando o Pierre apresentou sobre RFT e sobre a perspectiva também de, através da compreensão e do estudo da linguagem, aprofundar esse tipo de pesquisa para embasar intervenções que façam um trabalho mais baseado em processos e fujam proponham uma nova abordagem que não seja mais desse modelo médico, do DSM, enfim, diagnóstico, né? Que diga talvez que as pessoas, né, os clientes, eles são pessoas doentes ou com essa perspectiva de que são quebradas de alguma forma, né? Mas ao mesmo tempo, acho que quando a gente começa a se interessar por isso, a gente também começa a se questionar mas e qual a participação do corpo, né, da pessoa, né? Enfim, quando que o ser humano também não é só linguagem, né? Então não é só esse processo de aprendizado. E aí eu acho que começa a fazer sentido essa relação com essas outras áreas, né, para complementar esse tipo de conhecimento e, né, puxa, mas até que ponto, sei lá, uma medicação ela vai ser efetiva para aquele caso específico, para que tipo de funcionamento de corpo, que características tem que ter, não só numa abordagem, claro, humanizada também, embasada para isso, mas, né, não considerando também o ser humano só como linguagem daqui a pouco, né? Não cair também nessa outra perspectiva, né? Então, acho que aí, nesse sentido, as ciências vão se complementando, só que quando a gente abraça uma área de estudo, a tendência é a gente começar a aprofundar aquilo e ter aquela perspectiva também de abordagem, né? É isso que eu fiquei pensando agora, que a gente começa a se perguntar, assim, né, para onde que a gente vai caminhando, assim. E eu mesmo tendo, assim, na graduação mais ter visto, assim, behaviorismo mais com uma perspectiva, assim, de AEC e não ter aprofundado tanto, ter só alguma base, assim, né,
do que seria o behaviorismo, então mais com uma perspectiva TCC, e aí depois fazendo a especialização, né, em contextuais, eu acho que para mim talvez eu não vi assim uma área conflitante com a outra, talvez por essa ideia de que elas se complementam, assim, mas, por exemplo, quando eu fui fazer o TCC para pesquisar como as intervenções de ACT podem auxiliar no caso de transtornos obsessivos compulsivos, né? O que eu começava a identificar nos artigos é que existia toda uma linguagem cognitiva para descrever comportamentos repetitivos. E aí, quando se falava de ACT, se falava alguma coisa de aceitação, mas ao mesmo tempo a RFT não existia, assim, pelo jeito que a pessoa trazia o tema da ACT. Então, às vezes, ficava parecia que era uma coisa para complementar, mas ao mesmo tempo parecia uma mistura de duas coisas que não estavam realmente dialogando, assim, então causavam um estranhamento. Foi isso que eu achei na pesquisa, assim, essa sensação que eu fiquei um pouco até depois, né? E tendo um pouco mais dessa perspectiva crítica. Mas, enfim, mais lançando algumas ideias aí para vocês. Eu achei bem interessante, Fê, porque isso que tu falou por exemplo, da RFT, da ACT com uma linguagem mais cognitiva. Eu fiquei pensando agora, enquanto tu falava, que faz sentido, por exemplo, pra gente, a gente espantar isso, a gente achar estranho isso, né? Ser diferente pra gente isso, porque aqui no Brasil a gente tem uma cultura muito forte da análise de comportamento, né? E o próprio pessoal que trabalha com a TCC, eles estão ainda enxergando, estão começando a olhar para as terapias de terceira onda, não estão adotando ainda. Todo mundo que trabalha mais com ACT, FAP, DBT, está vindo mais da análise de comportamento. Então, tem uma curiosidade maior pela característica, pela linguagem ou pelos conhecimentos behavioristas até da RFT, né? E eu acho que nesse sentido é muito comum, é muito interessante ver que, por exemplo, praticamente todo livro de ACT lá dos Estados Unidos, eles têm uma introdução bem pequenininha de RFT, só o básico para a pessoa entender por que funciona, assim, ou qual é a proposta, para depois engatar exatamente uma linguagem mais comum, né, que não tão embasada em termos tão comportamentais, né. E eu acho que isso é muito da questão que realmente lá para fora foi vendido totalmente por pessoal da TCC, né, do pessoal da cognição mesmo, principalmente a ACT, né. Então acho que talvez por isso que pesquisas lá fora que trabalham com isso usam muito essa linguagem dos termos meios da ACT, assim. Pelo menos, a meu ver, para mim faz sentido nesse contexto, assim. E sobre o que tu falou antes, Fê, da neurociência, né, sobre de também não ignorar esses outros dados e tudo mais, eu acho que é um pouco do que o RDoc está tentando fazer, né? Eles tentam pegar absolutamente tudo que pode possivelmente influenciar o comportamento e fazer um puta levantamento, assim, pesquisando em várias frentes, né? Isso é bem legal também. Mas alguém vai fazer mais alguma colocação ou eu sigo em frente? Vai seguindo. Beleza. Isso aqui eu já falei, né? Então a gente cai na abordagem analítico-funcional, a linguagem e cognição humana, né? Essa abordagem ela é uma abordagem não informacional, né, diferente da anterior, e ela foca na predição e influência do comportamento. Quando a gente diz predição e influência do comportamento, é aquela mesma máxima do Skinner, né, de predição e controle, né? Mas o Reis deu uma aliviada nesse conceito e colocou predição e influência. Essa é uma postura pragmática, né? Então a gente já discutiu várias vezes aqui no Journal também quais são as implicações de uma postura pragmática. A postura pragmática ela não assume, ela não tenta fazer afirmações ontológicas, né, sobre, por exemplo, existe tal coisa, existe ou não existe no mundo real, né, porque
daí cairia no realismo, né? E ela foca mais em quanto que aquilo ali pode produzir algum tipo de influência ou de predição, né? Então, essa é a filosofia que está embasando essa abordagem analítica funcional, a linguagem e a cognição. E dentro dessa abordagem, não precisa que as coisas sejam contíguas, né? Elas não precisam acontecer próximo no tempo e espaço para que elas influenciem as outras, né? Então, agora, pensando, né, como naquele primeiro exemplo do tempo 1 e tempo 2, né, do rato no labirinto, tu não precisa que exista alguma coisa no meio do caminho entre o tempo 1 e o tempo 2, seja a memória, seja qualquer outra coisa, que explique a ocorrência do rato ser mais veloz no tempo 2, né? Só a experiência, a exposição ao evento do tempo 1, ele já é suficiente. Esse pessoal, os pragmatistas, os analistas de comportamento, os contextualistas, eles veem como suficiente a explicação, né? Eles não procuram alguma coisa além disso, né? Não porque não exista ou porque não, sei lá, mas porque tu não precisa disso para poder predizer e influenciar o comportamento, segundo eles, né? Mas os teus conceitos, eles precisam ter as qualidades de precisão. Precisa ser um conceito que ele não se refere a muitas outras coisas além disso, né? Não pode ser um conceito balaio de gato. Escopo, ou seja, ele vai se aplicar a diversas situações, ele não pode ser muito específico a ponto de tu ter que fazer vários conceitos para explicar várias coisas, né? E profundidade, ele não pode contradizer dados ou outros sistemas teóricos que já são bem fundamentados, né? Tipo a neurociência, tipo a biologia, a evolução. E aí os exemplos de conceitos nesse sentido seriam a tríplice contingência e a RFT. Agora, pensando um pouco sobre isso, eu acho que a tríplice contingência é um bom exemplo disso, né? Porque ela mostra como que eventos que não precisam ser diretamente acessíveis, né? Digamos assim, não precisam ser coisas que estejam presentes no ambiente presente, né? Para influenciar o comportamento, como, por exemplo, a tua história de reforçamento, ela pode ser algo que está mantendo um comportamento a despeito dela ter acontecido há muitos anos atrás, né? Ou há muito tempo atrás. Mas uma coisa que acontece é as pessoas também explicarem muitos comportamentos através de coisas que não são... por exemplo, se usa o termo reforço para muita coisa que não é reforço, né? Tipo, coisas que não se encaixam no conceito de reforço de maneira tão precisa. Sim, tipo o procedimento de reforçamento. Como assim? Não é necessariamente o processo de reforço, né? Tu tá dando uma recompensa para um comportamento desejado, mas não quer dizer que o comportamento foi reforçado. Tu vai observar que ele foi reforçado quando ele aumenta de frequência e intensidade. Isso. Tu não pode saber de antemão, né, que algo é reforçador. Tipo, não é algo a priori, né? Agora voltou o panelaço aqui. Voltou o panelaço aqui também. Uma coisa que eu achei interessante, é uma coisa que de vez em quando aparece nos artigos, né? É a diferença de tratamento do realista pro a pessoa vai dizer, tipo, eu sou um desastre. E aí o realista vai dizer assim, quais são as evidências que tu é um desastre, né? E até quando tu estava falando sobre informação ali, eu fiquei pensando, tipo, cara, o que é um input? O que é um estímulo? Como é que eu consigo identificar que é um estímulo? E aí tá, o Baum fala lá no Compreender o Behaviorismo que é mudança na resposta, né? Mas que raios é isso? Se tu não tá numa perspectiva realista e tu consegue dizer o que é e o que não é um estímulo. E é complicado, porque pensando até na própria noção de ciência do contextualismo, né, da sistêmica e tudo mais, do pensamento sistêmico que surge, né, na física e em várias outras áreas,
nada, teoricamente, existe sem a interação, sem estar em interação com outras coisas, né? Por exemplo, como é que tu sabe que uma coisa é um estímulo, mas aquela coisa é um estímulo só porque ela está relacionada ao comportamento acontecendo e se acha que aquilo realmente influencia o comportamento? E como é que se separa uma coisa, se isso é um estímulo, se é um input ou não? Vai ser tudo determinado a partir da relação que estabelece com o comportamento, né? Numa perspectiva funcional pragmática, assim. Isso é uma coisa que é interessante, porque foi esse o argumento que o Reis usou no artigo de 84 lá sobre a espiritualidade. Tipo, tá, a gente vê uma diferença explicada pela espiritualidade que não é explicada por outras coisas. Então, por não ser uma não coisa, a espiritualidade é uma coisa. Então, tipo, ela é um fator contextual. Então, e aí esse é o argumento dele para dizer, tipo, tá, então vamos estudar o raio da espiritualidade, vamos ver o que é isso aí. Né? E aí ele chega no conceito do self como contexto. Mas interessante, né? Porque tecnicamente é uma informação, uma diferença entre outras informações que causa uma resposta uma diferença na resposta. A diferença na resposta quando tu vê os anéis da árvore é a diferença na resposta do observador que tá olhando aquilo ali e pode analisar aquilo ali. Eu acho que eu entrei muito longe no buraco aqui do coelho. Mas é por isso que eu acho esse capítulo tão legal. É legal. Eu acho uma discussão interessante. Estou ouvindo panelácia. Não, mas vocês, enfim, a coisa foi indo longe, assim, e eu estava pensando, assim, que uma das coisas que me trouxe um certo alívio e conforto que eu li ultimamente foi no livro de FAP Made Simple, que aí eu tô lendo ele, é bem interessante. E aí, bem super didático, assim, totalmente coerente ali, né, com a FAP, o jeito que é escrito, né, bem didático. E aí tem uma parte que diz assim, bom, talvez a gente não vá saber um monte de coisas, ou seja, não vai estar no nosso controle e nem a gente vai conseguir ter a clareza da relação entre elas, mas sobre aquilo que a gente pode saber, a gente pode influenciar e aquilo vai ser útil. Então, isso pode ser o suficiente. Aquilo me trouxe um alívio, porque tem coisas que realmente, assim, se a gente for aprofundando, assim, né, teoricamente, a gente vai vendo que quando a gente começa a também trabalhar com processos, a gente tenta ver o que é útil ali na clínica, mas a gente sempre, e essa posição que a gente adota também de não saber o que está acontecendo ali, acaba sendo bastante útil também nas intervenções que a gente faz, porque a gente parte justamente de um ponto que às vezes a gente vê aqueles fenômenos acontecendo ali com o teu cliente e vai perguntando para ele, né, tá, mas qual a relação entre essa coisa e outra, né? Então, quando a gente às vezes adota essa posição também de realmente eu não sei o que está acontecendo, acaba sendo até mais útil, assim. Então, só para compartilhar, porque eu acho que foi uma descoberta legal que eu fiz, assim, para mim mesma e com ajuda de supervisão também, foi legal, assim. É uma tarefa difícil, assim, a gente abrir mão dessa necessidade de ter certeza, né? De saber o que é, tipo, o que é tal coisa, o que é, né? O que é exatamente. Acho que é meio que cultural, assim, a gente é meio que condicionado, né? A querer achar resposta sempre, é um exercício de desfusão sempre, né? Mas também, por outro lado, não cair no anarquismo epistemológico, assim, tipo, nada é real, então nada, a gente não pode acessar nenhum tipo de conhecimento, né? Isso também já é complicado, né? Mas eu acho uma boa saída o pragmatismo, né? Isso que a gente está falando aqui, né? De tu, enfim, te fiar, né? Te segurar naquilo que está funcionando, naquilo que, enfim, que tu vê que se repete, né? Que tem padrões que tu consegue predizer, que tu consegue influenciar, enfim.
Eu vou precisar que vocês discutam mais um pouco, porque eu vou ter que ir ali no banheiro, porque o tererê ele é muito líquido, né? Eu vou ter que ir ligeirinho. Ah, tá. Tu estava Vai ter uma falando, né, causa real. das coisas que a gente não sabe. Essa semana saiu um podcast muito legal do Psychologist of the Clock, que eu sempre no Behavior, ninguém nunca me responde. Mas, era sobre... Eles trouxeram da teoria polivagal. Falando lá naquele artigo da RLDBT, tipo, Uhum. de uma forma orgânica ou a resposta, é a teoria do cara, né? A hipótese do cara. Está ativando o nervo vago de alguma forma que ativa uma resposta de segurança, né? E aí o cara estava falando sobre o isolamento social que a gente está agora com o coronavírus, né? Que, tipo, não tem como tu ativar o sistema de segurança do nervo vago. E é o tipo de coisa que tá aqui que a gente faz. Não tem muito o que fazer, porque não tem as opções para fazer isso. As pessoas estão isoladas. Claro, tem algumas técnicas, né? Tu pode fazer yoga, que é a estratégia que ele diz que tem uma ativação bottom-up do nervo vago, e eles até botaram uns exercícios ali de um tipo específico de yoga que eles estudaram que faz esse tipo de coisa. E se for pegar esse trem, assim, da vida e for ampliando isso, aí tu chega naquela coisa de, sei lá, como é que tu pode chamar, de aceitação radical da realidade ou estar no momento presente, também é essa aceitação de que tu não sabe o futuro, né? Então, tu precisa tolerar que tu não sabe a consequência daquilo que tu vai fazer, digamos assim, por mais que tenha uma alta ou baixa probabilidade de acontecer, né? Tu vai ficar ali no momento presente. Então, levando isso ao radical da coisa de estar no presente, na verdade, a gente nunca tem certeza mesmo, né? Mas a gente acaba prevendo coisas, a gente estuda, a gente tem uma cognição, por isso que a gente tem essa ideia de que, sim, a gente pode prever, pode influenciar, e pode, realmente pode, é funcional, mas tem esse outro lado que não. Enfim, dá para ficar viajando nisso. É bem congruente com o método científico, né? Dizer, tipo, não sei. Tipo, o que tem de estudo da área não é suficiente para dizer que funciona ou não. É o que o pessoal da FAP diz. Tipo, cara, não tem estudo que diz que FAP funciona sozinho. Mas a gente está vendo que funciona de forma pragmática. Ajuda em outras disciplinas, enfim. E por isso que a gente continua usando, continua estudando. Tá bem. A abertura radical, né? A diferença entre aceitar as coisas como elas são e entender que tu pode estar errado sobre como as coisas são. Entender que o mundo não é como ele é. Como é que era? O mundo não é como ele é, mas como a gente vê ele. Não conheço Travou? essa frase. Não, tá, todo mundo acha que... Ah, tá. É ótimo, pessoal. Mas vamos lá, né? Acho que é Vai isso. falar alguma coisa, Bárbara? Não, é que eu tô ouvindo a Fê e o Giovanni falando e eu tô achando engraçado porque, assim, eu trabalho muito com DBT e a gente trabalha muito com a questão de tu pensar todas as possibilidades que pode dar errado, né? E tentar alternativas. Só que o que foi engraçado? Eu cheguei essa semana na Europa e em nenhum contexto eu imaginei que isso ia acontecer, que a gente ia ficar isolado, né? E que agora não posso nem tirar o meu visto. Fiquei sabendo hoje que eu não posso tirar meu visto porque eles não estão emitindo agora. Então, a gente tem que conseguir lidar com isso de que a gente não tem controle sobre tudo, né? Por mais que tu
preveja coisas que possam dar errado, tem coisas que fogem do controle. Então, só isso. E que aí a melhor resposta que você pode fazer no momento é justamente outras coisas que não ficar pensando no visto, por exemplo, né? Que aí já é aquela coisa de, tá, é a realidade que eu consigo fazer no momento, né? E eu acho que também a ACT, ela tem também outros objetivos, né? Mesmo que elas caminhem e conversem muito bem, né? Eu acho que é aquela coisa do objeto de estudo, né? Por exemplo, com a DBT, de início tinha isso de clientes que têm uma desregulação emocional muito grande. E aí é tão grande que até atrapalha ter aprendido vários repertórios de vida, né? Então, você ensinar várias alternativas é importante para aquele indivíduo, né? A ACT, ela já pega muito mais os indivíduos que querem resolver problemas a todo momento, né? Então, que eles são tão bons em resolver problemas que eles podem conseguir coisas que outras pessoas não têm, né? Mas mesmo assim não se sentem satisfeitos, né? O que vai causando sofrimento. E é aquilo que a RFT até traz, né? De o quanto você pode se perder nos pensamentos, né? Assim, de construir cada vez mais molduras e ad infinitum. Então, que a gente pode até pensar sobre o pensamento e por aí vai. E que é interessante igual o que a Fê trouxe, né? De poder parar, né? Perceber e de prestar atenção em outras coisas, né? No aqui e no agora. Que é isso, a gente não tem controle de tudo. Então, tudo bem a gente voltar um pouco a nossa atenção para outras coisas também que nos fazem bem, né? Como agora estou fazendo, voltando ao meu foco da psicologia também, né? Uma coisa só para ainda sobre esse assunto, mas uma das coisas que gera mais ansiedade nas pessoas nesse contexto do coronavírus tipo não ter controle, né, sobre as coisas. E eu tava vendo o Russ Harris lançou um acrônimo assim, Face Covid, que é tipo, ele adora esses acrônimos assim. E aí a primeira, o F, né, é o foque no que você pode fazer, né? Tipo, não fica tipo, pensando no tipo, não, como é que vai ser amanhã, ou, não, isso não vai gerar nada, enfim, prático, né? O que tu pode fazer hoje? Tu pode, sei lá, conscientizar a tua família, tu pode nesse sentido mais. Quais são... Oi? Quais são os outros? O ACE aquele normal dele, né, que é o grounding, né, que é o tipo acknowledge, tipo, volte para o corpo e agora eu esqueci, mas ele tem esse acrônimo ACE, já é conhecido dele faz tempo, assim, que é para o grounding dele, assim, que é. Engage no presente, assim, algo assim. E o Covid eu não lembro. Mas vocês podem ver lá no grupo do Act Made Simple que ele postou lá. Eu tinha visto isso também, achei bem bacana. Uhum. É fazer o Covid mudar de função. Legal, isso mesmo. Mas então eu vou seguir. A gente já está terminando, na verdade. Tem mais 2 slides só. Aqui eu já falei, né? Então, qual é que é a moral do artigo, né? A moral é que os caras... Eu não sei se esse primeiro autor, o De Howard, ele é cognitivista. Ele é da análise dos comportamentos. Vocês conhecem ele? Não. Quem? O primeiro autor do artigo é o De Howard. Eu já vi alguns textos dele, mas acho que era mais aqueles livros de contextuais e... Uhum. Mas enfim, o que eles querem, o que eles estão argumentando nesse artigo é um capítulo do livro que ele está dentro do livro de Process-Based CBT, né? Então acho que eles imaginaram que eles iam pegar o público da TCC e eles estão dizendo assim, não, um paradigma analítico, um paradigma
funcional cognitivo é possível, né? Então, eles vão dizer assim, nenhuma explicação desponta como superior à outra, já que as duas partem de pontos de vista diferentes e procuram responder perguntas diferentes. Isso é verdade, né? Enquanto dentro desse paradigma cognitivo existe uma preocupação com respostas mais de cunho de processamento, assim, né? Tu olha para dentro, né? Enfim, da cabeça da pessoa, o que está acontecendo ali dentro. No paradigma analítico funcional, tu está olhando para as relações mais de fora, né? De influência externa. Enfim, isso já é bem marcado de todo o paradigma analítico comportamental. Mas eles vão dizer que cada uma pode beneficiar-se uma da outra, né? Então, ele vai dizer assim, os cognitivistas podem se beneficiar das descobertas feitas sobre como predizer e influenciar o comportamento. E os analistas e o pessoal do contextualismo pode se beneficiar das descobertas dos cognitivistas, né? Eu não comprei muito a ideia. Eu acho que antes de eu falar disso, eu vou falar sobre esse outro item, né? Que eles vão dizer que a cognição nesse paradigma seria então relações, tu admitir, tu aceitar ou seria tu ter enfim, uma pessoa que aceitasse o paradigma funcional cognitivo, ele teria que ver a cognição como relações complexas, ambiente e comportamento são mediadas por processos complexos de processamento de informação. O que eu pensei quando eu li isso é que nem os cognitivistas vão comprar muito a ideia e nem os analistas do comportamento, os contextualistas vão comprar a ideia. Tipo, foi algo que eu acho difícil alguém adotar daqui para frente um paradigma funcional cognitivo, né? Eu acho que as duas ideias, elas não... Eu achei uma forçação de barra, assim, tentar juntar essas duas coisas, sendo que eles próprios admitem que são dois empreendimentos que estão tentando responder perguntas diferentes, né? E aí a implicação para a clínica seria que o terapeuta deve... a única implicação não seria tipo o clínico que estiver lendo esse texto, a herança que ele vai levar desse texto é basicamente tenha clareza do que tu está procurando resolver na clínica, do que tu está... qual o nível de análise que tu está operando. Tu está operando no nível ambiental, tu está operando no nível cognitivo, e ter essa clareza para poder aplicar de maneira mais consciente os métodos, os procedimentos que tem mais a ver com aquilo que tu está procurando. E aí a gente chega no último slide, né, que é exatamente esse questionamento que eu fiz, que é enfim, o artigo ele admite trazer uma definição que não é mais a predominante na psicologia cognitiva. Ele diz, né, que já existem várias, existe outros os psicólogos cognitivos, os cientistas cognitivos, eles têm outros conceitos hoje em dia, né? Por exemplo, embodied cognition e tal. Ele admite que ele não usou a versão mais predominante da cognitivista, mas mesmo assim baseou toda a argumentação do artigo nessa concepção mais antiga. E é isso que eu falei agora há pouco, né? O artigo ele aplica uma concepção que pode ser que não agrade nem os contextualistas e nem os cognitivistas, porque foi meio que uma forçação de barra, né? Essa é a minha opinião. Agora eu quero saber o que vocês acham. E aí que eu acho que seria muito legal se a gente pudesse ter convidado um colega da cognitiva para estar aqui conosco. Eu acho que o primeiro ponto é esse. Uhum. O segundo que eu fico pensando é também uma tentativa de trazer, não como se fosse uma combinação de ideias, né? Mas até mesmo para retirar um pouco o que estava ocorrendo de terapias mais protocolares, né? Então, de você tem um problema X, então você vai fazer toda uma formação para essa questão e aí você só vai atender esses casos específicos de X, né? Enquanto, de novo, no consultório, você vai
observando que não necessariamente só aquilo vai acontecendo, né? Mesmo se a gente estiver observando sintomas psiquiátricos, mas tem também questões de caráter de como que o indivíduo está interagindo, né, no mundo, o que ele está fazendo para tentar modificar aquilo, né? E aí eu acho que é uma tentativa de tentar unir as duas questões, tanto de precisa observar, né, como que determinada pessoa ela está formulando certas regras dela estar funcionando no mundo, né? Como também de pensar qual que está sendo a função, né? Eu observo que talvez é essa tentativa de unir tanto uma linha cognitiva quanto também dos analistas do comportamento, mas que ao mesmo tempo acho que ainda tem muito chão de não só de discussão, mas também de ideias metodológicas que de base elas não se batem, né? E um outro ponto assim que faz eu pensar, né? Eu lembro de uma aula que eu tive com a Sônia Meyer, e ela dizendo assim, né, quanto à pesquisa sobre processo de terapia, que você não consegue até fazer uma pesquisa que vá falar assim, uma abordagem é melhor do que a outra, né? Porque de novo a gente está falando de nível metodológico, né, distinto, né? Então, assim, a análise do comportamento ela tem uma metodologia distinta de uma terapia cognitiva, que é distinta de uma terapia humanista, né? Que é distinta de tantas outras que são existentes e que muitas vezes a gente vai olhar para o mesmo fenômeno com nomes diferentes, né? E que por ter nomes diferentes vai ser difícil a gente poder estar vendo qual que vai ser o resultado do processo da terapia, né? E como que essa variável ela vai estar sendo observada ao longo de um tempo. E talvez eu acho que seja isso também que eles estão tentando falar quando uma não é mais predominante que a outra, né? Claro que tem uma forçação de barra, sim, eu concordo, né, com essa linha, porque é justamente isso, de tentar juntar para que essas duas comunidades elas se conversem. Eu vejo por este ponto, assim. O livro, na real, acaba sendo uma forçação de barra, né? Mas... Eu fico com a impressão, assim, e aí eu vou simplificar um pouco, mas, né, a gente pode melhorar a argumentação, mas que esse argumento pragmatista é meio que, assim, um canto da sereia do tipo, venham cognitivistas, venham, se aproximem. E pelo critério da utilidade, até por aquilo que eu estava falando da FAP, assim, sabe? Que para mim trouxe um alívio de saber, assim, bom, se eu tenho uma compreensão, né, de teórica de algo que eu vou aplicar e vai funcionar na clínica, isso me motiva muito mais de que eu não preciso saber talvez um universo todo de teoria para tentar controlar todas as variáveis existentes e explicar tudo, mas eu consigo me interessar e me motivar mais, isso abrir um espaço para mim não, vou seguir estudando porque isso aqui realmente é interessante, válido e útil, então eu vou, né, vou seguir me aprimorando nessa linha, assim. Eu acho que o critério pragmatista é um pouco disso, assim, então é mais assim, no sentido de vejam que a sociedade está nos exigindo algo que funcione mais para o modelo de funcionamento que ela tem hoje e outras teorias estão encontrando já seus próprios limites, então se aproximem mais do que a gente tem, que é útil e que a gente está precisando pesquisar, então vamos encontrar um diálogo que daqui a pouco a gente possa, né, comunicar e trocar alguma coisa. Mas ao mesmo tempo, até por aquele exemplo que eu dei, assim, de que quando eu fui pesquisar alguns artigos, eu ficava com essa sensação de que está ainda meio misturado, assim, eu não sei até que ponto esse diálogo é realmente a construção de algo, né, que está construindo algo novo, assim, que é realmente um encontro desses dois lados se comunicando e produzindo realmente uma ponte de comunicação, ou se ainda está
né, duas áreas ali caminhando juntas, mas meio que negociando paralelamente, né, algumas técnicas, enfim. Eu acho que o caminho ainda está um pouco mais separado, mas eu acho que é uma tentativa de aproximação, de diálogo mesmo, assim. E às vezes eu fico com a sensação de que até pelo embasamento teórico pragmatista tem uma certa lógica, né, buscar essa aproximação em função daquilo que a gente quer ter resultado, né? Enfim, na prática, do seu uso e, enfim, acho que dei uma simplificada, mas não sei, eu acho que estou também usando o argumento da utilidade. É que eu acho que nesse ponto, Seria. assim, na minha opinião, esse capítulo, na real, eu achei ele um pouco fraco, assim. Não sei se por causa da discussão que a gente tá batendo ao longo do tempo, eu acho que talvez eu esteja enjoando um pouco do tema do contextualismo, da RFT. Eu chego um ponto que a gente acaba vendo mais o mesmo, né? E para mim parece sempre o mesmo argumento que eles estão usando, assim, da questão de precisar ter esse escopo, profundidade, a precisão, mas ainda não vejo exatamente na prática como que isso é realmente mais vantajoso do que o que está sendo feito, por exemplo, na questão de pesquisa com a cognitiva, por exemplo, né? Eles têm muitos estudos muito legais de mecanismos explicativos e que, pelo rigor metodológico científico, eles conseguem replicar isso de uma forma bem efetiva, né? A RFT agora está tendo esses resultados, né? Com a IRAP, com vários outros instrumentos, vários outros procedimentos. Mas, a nível, principalmente como ciência, eu acho que tentar juntar essas duas, eu não sei se é um passo inteligente de se fazer, porque... Primeiro porque tu tem pesquisadores que se agarram às teorias, às linhas teóricas, né? Então, abandonar ou aceitar uma perspectiva diferente nem sempre é fácil de fazer, né? E mudar também questões metodológicas de pesquisas para buscar se enquadrar numa uma coisa que funciona de outra forma. Por exemplo, em terapia comportamental não faz sentido trabalhar com, pelo menos aqui, a comportamental no Brasil, não faz sentido trabalhar com por exemplo, estudo clínico randomizado, porque não tem um protocolo específico de tratamento, né, que vai ser aplicado para todos os pacientes, para todos os clientes. E o mercado é diferente também, né? E o Demanda mercado é completamente diferente. diferente, né? Até, eu não lembro qual foi o artigo que a gente discutiu, acho que foi aquele porque ainda não estamos trabalhando para salvar o mundo, né? Agindo Uhum. porque a questão mercadológica acaba se sobrepondo a tudo. Qual artigo? Porque ainda não estamos agindo para salvar o mundo. Ah, tá. É porque tem um de Skinner que era porque não estamos agindo para salvar o mundo. Aí tem um outro que eles fizeram tempos depois. Porque ainda não estamos agindo para salvar o mundo. Mas, PR, você falou quanto a estudos da TCC, né? E eu acho que acho que tem essa questão também de qual que é a metodologia utilizada, né? Uhum, Dentro da claro. TCC, É o RCT. e assim, eles buscam muito mais poder ter o outcome, né? Então, assim, de redução de sintomas. E eles não têm muitas pesquisas de por que aquele processo ele reduziu os sintomas, né? Então, assim, qual que foi o contínuo? Que muitas vezes quando você vai ver, por exemplo, da literatura em FAP, quanto a processo de terapia, já tem também um delineamento experimental para Uhum. poder, ou então até mesmo textos de aba para autismo, por aí vai. Eles são mais específicos quanto à redução ou então aumento de determinado comportamento, né? Na TCC não se busca muito isso, que de certa forma, assim, eles estão mais preocupados com o resultado, né? Deu resultado ou não, né? Seja de emissão de sintomas, principalmente, né? E aí, claro que eles também têm outras dúvidas e que muitas vezes elas ainda não estão com respostas tão claras,
né? Até um exemplo que ocorreu ultimamente, isso foi no meu grupo do ambulatório do HC, e veio uma das professoras de lá falar sobre terapia da compaixão. E ela tem uma base cognitiva mais forte, né? E ela foi mostrar uma pesquisa feita com um grupo de TEPT, né? E por que o grupo de TEPT, né? Não tem na literatura, não é recomendado você fazer tratamentos grupais com essa população, porque vai ser mais iatrogênico pelo padrão de relacionamento de cada um, né? E aí ela fez 2 grupos, um com um protocolo de terapia da compaixão, né, com base em grupo, e outro que era grupo somente de suporte. Então o terapeuta ele não estaria falando ele estaria muito mais escutando os próprios pacientes conversarem entre si, né? E de certa forma os 2 grupos eles deram remissão de sintomas e muito mais assim aumento de conexão social. E aí ficou a dúvida, tá? Como que isso aconteceu, né? Por quê? Até a variável estudada era muito mais do resultado da remissão e não tanto de todo o processo. Então, assim, o que é chamado de compaixão também tem isso, né? A gente pode entrar também quanto à questão da linguagem, né? Ou então até mesmo qual era o tipo de informação que foi colocado no grupo. É um estudo bem interessante, assim, né? Ainda eu não gostaria de estender muito porque eu não o li na íntegra, né? Mas que eu vi os resultados. E é mais ou menos isso. Tem uns que o grupo somente de suporte ele abaixou muito mais do que o de compaixão e vice-versa. Então, também o tipo de pergunta metodológica que a gente está fazendo, né? E como dentro da nossa comunidade behaviorista, a gente também está mais preocupado com a função, né, do comportamento. Então, e também com o processo de aprendizagem. A gente vai ver mais esse contínuo, né? Aí quando tem uma visão de redução de sintomas, né, ou então aumento de qualidade de vida, a gente tem um outro processo metodológico. E aí ele vai ser muito mais binário, né, de ou sim ou não tanto esse padrão de continuidade. Passa de quali para quanti daí, né? É bem como que a tua concepção de os teus pressupostos eles influenciam a tua prática, né? Como a gente veio na psicologia de uma concepção médica, né, do tipo de que doenças mentais são parecidas com doenças físicas, então isso predispõe o uso de pesquisa com pesquisas muito semelhantes com as que se fazem com remédios, por exemplo, né? Os ensaios clínicos randomizados, né? Tu pega um protocolo como se ele fosse uma pílula e testa com várias pessoas, né? Concepção de doença, né? E também, por exemplo, a ACT, quando ela veio, ela trouxe essa concepção de que os pensamentos não são coisas, né? Assim, não são... eu tava ouvindo o livro do Reis, esse novo que ele lançou recentemente, e esse negócio de aceitação e de desfusão, ele veio da concepção da EFT de que os pensamentos eles não são como se eles fossem coisas individuais que tu precisa tirar, né? Tu não consegue tirar, na verdade, né? Eles são redes, né? Então, quando tu tenta colocar mais um pensamento ali no meio, tu só tá emaranhando mais a rede, ou aumentando a rede, né? Então, o próprio empreendimento clínico da ACT parte de uma visão de mundo, ou de uma visão do que é a psicologia diferente do que é da anterior, né? Se tu acredita que a tua mente é formada por pensamentos que tu pode botar, tu pode tirar, tu vai fazer uma terapia mais baseada em, enfim, questionamento, em coisas assim, mas tu tem uma concepção de que a linguagem e a cognição ela é feita de relações, de redes relacionais, tu vai ir para um lado mais de aceitação, de difusão, faz todo sentido, né, nesse paradigma. E eu fiquei pensando também, às vezes a gente daqui a pouco está falando, né, de, sei lá, filosofia de ciência e tudo mais, mas daqui a pouco, às vezes, essas aproximações podem ter uma forja mais prática, no sentido de onde circula o dinheiro de pesquisa, né?
Então, daqui a pouco pode ter uma coisa meio também de unir centros de pesquisa para também influir o dinheiro. Às vezes tem uma coisa mais prática também de financiamento de pesquisa, né? Até porque tu mostrar um dado de que uma coisa diminui o sintoma, tem lá a sua, né, a sua, o seu apelo, digamos assim, né, em termos de apresentação de dados, né? Então, de repente, tu apresentar algo onde a pessoa está trabalhando com aceitação e aí demonstrar isso, né, em determinado modelo de ciência, o que se espera de resultado, talvez seja mais complicado ou menos apelativo, menos, né, atrativo nesse outro modelo apresentado, né? Então, acho que talvez possa ter alguma tensão de onde circula o investimento para a pesquisa em si, né? Então, a gente não pode descartar também essas coisas mais práticas também, que daqui a pouco tem a ver também de colegas de institutos se aproximarem para poderem justamente conseguir seguir pesquisando, tipo a sobrevivência da pesquisa mesmo. Então, não descarto essa hipótese e aí, às vezes, pode sair assim, essa coisa toda cheia de hífens e híbrida para tentar justificar uma coisa ou outra também. O Mas argumento lá duas no artigo do... Porque ainda não estamos trabalhando com o professor Raimundo, é que a ACT só fez sucesso por causa disso. Que até o próprio Stephen Hayes fala, né, que poderia ter feito terapia AAA para ficar lá no topo da lista para os financiamentos. Está no topo da lista da seção 12 da IPA. Né? Porque isso é o que vai dar financiamento para ele continuar fazendo pesquisa. Não é fazer pesquisa em laboratório com RFT que vai dar dinheiro. Talvez na Europa, né, que é um negócio que é mais horizontal, mas nos Estados Unidos tu precisa de um negócio que é pago pelo plano de saúde. E tu vai ter que fazer um ensaio clínico randomizado. Mas aí entra uma coisa que eu acho bem interessante. Assim, Desculpa, pode te interromper, João, pode falar. não, já sei. Ah, tá, desculpa. Isso que tu falou agora eu fiquei pensando, porque eu acho que na TCC tem uma diferença muito grande, que na análise de comportamento é um pouco diferente, porque a TCC, a maioria do pessoal que trabalha com TCC lá nos Estados Unidos, aqui no Brasil também, eles são direto da clínica. Eles não têm um background, não buscam conhecer a importância da pesquisa, da experimental, enquanto aqui no Brasil e também acredito que nos Estados Unidos, o pessoal da terapia comportamental vem muito da EC, né, da análise comportamental experimental. Então, eu acho que isso também é outro fator que influencia bastante nessa preocupação e no embasamento teórico também, que essa preocupação teórica com o modelo de tratamento, né? Eu sei que todo mundo que, pelo menos ali do pessoal roots do behavior, todo mundo fazia a aba antes de fazer terapias contextuais, né? Mas aí começou a ficar mais popularizado as terapias contextuais e começou a vir o pessoal da TCC. E faz sentido. Destaque o ABA mesmo. Assim, o pessoal roots fazia aba, né? Tanto que a gente tinha um grupo que era de pessoal que fazia AT. Ah. Uhum. Mas é uma observação importante, né? Porque o pessoal que vai para o behaviorismo radical geralmente é o pessoal mais informado pela ciência básica. E aí, tipo, que legal, tem isso que funciona, né? Tipo, reforço, procedimento de extinção, sei lá, sensibilização sistemática. Como é que eu vou aplicar isso em humanos verbais? Humanos racionalizados. Aí vem terapias contextuais, mas não muito o contrário, né? Que eu fiquei pensando porque tem muita coisa experimental da psicologia cognitiva que eu não vejo sendo aproveitada nas terapias. Tipo, muita coisa, desde relação de cognição e questões somáticas, de fisiologia, de linguagem, de
Tem muita coisa legal de regulação emocional, que foi uma coisa que eu li bastante agora, né, no mestrado. Sério, tem muita coisa que nas terapias não aparece, assim. É um pouco da DBT, pega um pouquinho de cada coisa e adiciona, mas não é o foco, né? Sim, a Marcia pegou estudos ali da década de 80, 90, até 90 para fazer montar o modelo dela, né? Então, uma coisa que tá um pouco defasada já, então, assim. Já tem muitos achados novos e muito legais sobre regulação emocional, por exemplo. Eu ia falar, João. Eu concordo com o Pierre. Em pesquisas experimentais da cognitiva, tem uma discrepância enorme quanto à literatura da terapia, né? Então, seja assim, de novo, literatura sobre memória, ou então você vai vendo literatura sobre atenção, processos de representação mental, o que você pode ver, ter algumas ideias, só que também é muito difícil você conseguir entender como vai aplicar, né? Eu acho que e aí que o texto também trouxe, né? O mais aplicável é a parte quando vai falando de teoria do processamento de informação. Que aí você também consegue poder entender como que aquilo está acontecendo no dia a dia, né? Então, com terapia de processamento de informação, eu estou mais acostumado com textos sobre bullying, né? Então, como a vítima, o agressor, então até mesmo as testemunhas, elas vão processando aquela informação, né? E aí é mais fácil você também conseguir atuar, né? Agora, pelo menos assim, pessoalmente, eu tenho uma dificuldade de poder observar como aplicar esse tipo de conhecimento experimental na prática. Até porque a literatura terapêutica cognitiva, ela modifica muito a maneira de falar. Então, assim, tem uma distinção da linguagem científica utilizada. E que dentro no mínimo assim, dentro do behaviorismo não se tem. Principalmente quando a gente vai ver sobre terapia analítico-comportamental. Então, assim, textos brasileiros. Né? E o quanto eles também, mesmo falando de pessoas que têm um repertório verbal, né? Então que elas podem ser habilidosas, mas tem alguma questão da relação interpessoal, o quanto você também consegue utilizar com uma base behaviorista. Então, seja aí que você vai ouvir modelagem, então controle de estímulos em determinado caso, né? Então, eu acho que também tem muita essa discrepância que ocorre. Mas eu pensei até nessa questão de, por exemplo, de pensar a TCC baseada em processos e não em protocolo, né? Porque análise de comportamento sempre foi processos, né? Reforçamento e tudo mais. A TCC não, foi protocolo. E tinha um transtorno ali que era identificado numa visão mais realista, né? E mais de um realismo, de achar que dá para se conhecer o transtorno, como ele funciona, como ele age, como ele deve ser curado, e a partir daquele protocolo aquilo vai funcionar, né? Só que pensando na questão se as terapias cognitivas, elas que nem as comportamentais, conversassem mais com o lado experimental, eu acho que elas teriam muito mais um foco muito mais cedo em processo, assim, né? Eu acho que só agora quem eu vejo que está trabalhando bastante com questão mais de processos ou de coisas mais transdiagnósticas, assim, é o Barlow, se eu não me engano, e o Hoffman agora que está conversando com o Reis. O resto, tudo continua na... Até o próprio o Young, né, o Jeffrey Young também, ele ainda está numa coisa muito protocolar, apesar de ser mais flexível, a forma como ele trabalha com os esquemas e tudo, ainda é uma coisa muito protocolar, assim, muito longe ainda da experimental, de uma coisa mais básica. E não sei, eu acho que talvez esse fosse um caminho interessante de integração entre os dois, né? Por exemplo, se o RDoC conseguisse aproximar no sentido de temos processos,
que podem ser entendidos tanto na perspectiva comportamental quanto cognitiva, no nível básico, e que isso vai embasar a terapia, né? A ideia da RFT, né? A partir do verbal diferencialmente reforçado para responder de acordo com relações arbitrárias entre estímulos. Mas aí como é que isso se aplica na clínica é outra coisa, né? Tem várias hipóteses. Sim, exato, porque é completamente diferente tu inventar um tratamento, formular uma teoria baseada na cognitiva, na cognição, do que tu pegar os processos ali acontecendo. Eu acho que esse seria um caminho interessante para TCC, assim, de realmente olhar para esses processos acontecendo na experimental e começar a usar isso na clínica. Porque daí tanto faz, tipo, se tem um processo que está sendo visto por uma teoria cognitiva, mas que ele está sendo replicado na clínica que funciona, tá? Na clínica não, na experimental, como um processo válido, controlado, que funciona, isso seria muito útil na clínica, da mesma forma que se fosse por uma teoria comportamental, né? Ou uma teoria sistêmica, ou uma teoria humanista. Eu acho muito legal os estudos com metáforas, né? Que, tipo, uma sessão com uma metáfora já muda completamente a forma de agir da pessoa, né? Naqueles estudos do Francisco Ruiz com botar a mão no gelo. Eu não li exatamente o estudo, mas eu achei muito legal a ideia. Fala aí, Lucas. Não, tu falou, né, do pessoal da TCC trabalhando com o processo. Eu já falei para vocês em outro journal, né, daqueles estudos com exposição, né, que eles estão mudando o paradigma. Que, tipo, exposição já não é mais, tem que chegar no nível de medo até que o medo baixe. Que isso não prediz tanto, enfim, se aquela exposição vai ser duradoura, por exemplo, ou se ela vai se generalizar para outros contextos, além da clínica. E aí eles estão criando vários conceitos cognitivos, assim, para... claro, cognitivos no sentido de... eles são terapeutas cognitivos, né? Para explicar quais são os processos que estão acontecendo, né, durante uma sessão de exposição e como é que tu pode melhorar a efetividade de uma sessão de exposição, né? Um dos processos é tu falar o que tu tá sentindo, né? Naquele momento, tipo, tu tá lá na frente de uma aranha, assim, e tu fala assim, eu tô me sentindo muito... Em vez de ficar só na frente da aranha, assim, e te aproximando aos pouquinhos dela e tudo mais, se tu disser assim, eu tô me sentindo assustado, isso tem uns gráficos assim, mostrando, tipo, melhora, tipo, 10%, assim, e quanto mais palavras tu usar para descrever aquilo, melhor fica, assim, no sentido de resultados, né, de sessões de exposição e tal. E é um esforço que eles estão fazendo bem no sentido de processos mesmo, ao invés de só um protocolo, né? Tipo, eu lancei o protocolo de exposição prolongada. Né? Eles estão testando os procedimentos individuais, assim, tipo, um exemplo é esse, né? De nomear o sentimento. O outro é de tu pegar e dizer qual era a tua expectativa, tu dizer antes da sessão o que tu acha que vai acontecer. Por exemplo, se eu subir no último andar lá do prédio, eu acho que eu vou desmaiar. Se tu disser isso antes da sessão e tu fizer a sessão de exposição toda, depois que tu fizer, e daí o terapeuta vai te perguntar o que aconteceu, aquilo que tu estava esperando, só esse procedimento, só essa intervenção já melhora a efetividade da sessão de exposição em larga escala, assim. Então eles estão estudando os processos de maneira individual também. Isso eu acho muito legal, porque eu acho que um dos grandes pontos chaves da comportamental, que ferrou a comportamental, na verdade, é os estudos do Bandura. Quando ele começa a trazer aquela questão da cognição social, da terapia, da teoria cognitiva social, da autoeficácia, e principalmente da questão da expectativa como um preditor do comportamento, ou preditor das reações, assim, né? Sim, o fato é que em humanos os processos eles são mais complexos por causa da linguagem, né? Então tu não pode tratar uma situação
tipo assim, como se tu estivesse fazendo com um animal, por exemplo, né? Um animal tu pode fazer só aquele negócio de repetir várias vezes, daqui a pouco o medo vai diminuir, né? Um animal não humano, né? Com o humano, como existem vários processos de linguagem, essas pequenas coisas elas têm que ser manejadas também, né? E, enfim, até para melhorar o jeito como tu vai entregar aquele tratamento, né? Por isso que talvez a clínica analítico-comportamental não tenha dado tão certo até o surgimento das contextuais, ou tenha dado certo só com pessoas que não são verbalmente competentes, não tem, enfim, ou tem algum tipo de transtorno de linguagem, né? Porque se focou muito nos processos que, enfim, que já eram conhecidos com outros animais, mas não focaram em linguagem. É isso, então? A gente vai terminar dessa maneira? Silêncio. É Parecem isso. as panelas. E, Lucas, tu trouxe até o exemplo de como é que poderia ser uma interface, né? Quando tu falou ali de mudança de pesquisa com relação à exposição, né? Poderia ser um exemplo dessa interface, né? De processo no fim, tu trouxe um exemplo que eu achei legal, assim. Sim, mas isso pode ser visto também só pela lente da RFT, por exemplo, né? Não, acho que ninguém da RFT se debruçou ainda sobre esses dados, mas acho que não precisa recorrer à cognição, ao processamento de informação para explicar, né, esse fenômeno do porquê que tu descreveu o teu sentimento ou tu dizer qual é a tua expectativa antes de uma sessão de exposição, ela aumenta a efetividade. Esse está mais com cara de procedimento do que processo, mas tudo bem. Procedimento. Tá bem. Lucas, não sei se tu quer dar um feedback sobre o artigo, o capítulo, para a gente fechar. Eu acho que ele é um artigo que ele é interessante, mas eu acho que me parece ser um artigo escrito por pessoas que concordam, assim. Eu acho que são os três, assim, o casal Barnes-Holmes com certeza, mas esse primeiro eu não sei se ele é, mas me parece que ele também é, enfim, da análise do comportamento, e eu acho que se tivesse incluído alguém da cognitiva, eu poderia colocar a visão dele ali. Eu acho que, como eu trouxe nesse slide aqui, né, eu acho que o artigo ele aplica um raciocínio pragmatista para justificar por que as duas visões de mundo são interessantes, né? Mas no caso ele tomou uma posição, né? Tipo, ele não está sendo totalmente neutro. Enfim, acho que é só isso. Eu também fiquei com essa impressão. Bem, algum feedback positivo? Eu gostei da fonte que eles escolheram. Fonte? Ah, tá. Fonte do... Times New Roman 12. Achei bom de ler. Eu quis dar uma aliviada naqueles artigos que são de 2 colunas, assim. Esse tem só uma coluna, fiquei mais aliviado. De 2 colunas é bom para ler no celular no ônibus, cara. Mas agora não tem mais ônibus, né? Não tem... Eu vou ter que ler. Não tem mais ônibus agora. Eu só queria comentar também que foi legal ter a participação da Bárbara e do João também. É legal ter a casa cheia. É verdade. Obrigado por virem aí, pessoal. Obrigada pelo convite, gente. Apareçam mais vezes. Não, de nada. Toda semana aí, ó. Na quarentena. Tá quarentena agora. Não foi nem por quarentena. Esse horário é um tempo que eu tô livre e não tô atendendo consultório. Né? Acabei de chegar, na verdade, em casa, né? E antes estava num horário mais complicado, assim, né? De terça-feira às 7. Que eu também estava atendendo, né? Agora eu consigo estar participando e acompanhando melhor. Isso é legal. Beleza? Fica a dica para quem está assistindo de casa aí. Depois, né? Participem. Não, mas eu estava tentando participar já fazia um tempo, só que nunca dava, né? Agora não tem desculpa. Precisei ir para outro país para dar certo. Pois então, né?
Mas esse é um horário bom, não tem como eu estar trabalhando agora, já é 1h da manhã, né? Então tá. Ah, Onde que você tá, Bárbara? Na Irlanda. Ah, tá. Então é um horário que eu não tenho o que fazer mesmo. Não, mas eu não estou participando por causa disso, tá? Deixar bem claro. Que eu já estava tentando participar há algum tempo, só que os horários não me estavam conciliando, não estavam me ajudando. Mas agora dá para participar. Mesmo quando voltar às aulas aqui, eu não vou ter aula nesse horário e é mais tranquilo. que bom. Não, e foi uma discussão muito legal, né? Eu acho que construtiva pra caramba, né? E com um grupo também super bacana, né? Isso é legal, assim, até aquela questão mais de coesão, né? Vocês já estavam acompanhando há um tempo, né? Então a forma do grupo estar conduzindo também, acho que é super bacana, assim, foi gostoso. Acho que essa a sensação que me traz, assim. Legal. Situação de reforço depois. Exatamente. Tá. Agora a gente vai interromper a gravação para combinações da semana que vem. Beleza? Então tá, tchau. Valeu, pessoal. Tchau pra quem tá Espectadores. assistindo, galera. Tchau, tchau. Nossos telespectadores. Espectadores é ótimo. O pessoal se sentindo no Ratinho, no programa com a Fátima. Pierre, tu interrompeu.